Agora eu vou falar um pouquinho sobre o tecido adiposo. O que é o tecido adiposo? O tecido adiposo é um tecido conjuntivo especializado que armazena gordura em suas células adiposas, que podem ser chamadas também de adipócitos. Esse tecido é a maior reserva de energia do organismo, na forma de triglicerídeos. Ele pode ser classificado de duas formas: unilocular ou amarelo e multilocular ou pardo. E agora eu vou falar um pouco sobre a constituição e as funções do tecido adiposo. O tecido adiposo é constituído predominantemente por células adiposas, ou, como eu disse antes, adipócitos, envoltas por uma lâmina basal e fibras reticulares. Os adipócitos são capazes de acumular gordura em seu interior. Assim, quando esse tecido é observado em um microscópio, a gente não consegue visualizar estruturas diferenciadas, como mostrada na imagem acima. O tecido adiposo ele desempenha várias funções importantes para o nosso organismo, como a reserva energética para o corpo. Então, quando a gente está doente, acontece a perda do apetite, a gente fica fraco. Essa reserva energética ajuda a gente a ter força e ficar bem na medida do possível. Acontece também a proteção contra choques mecânicos, atuação como isolante térmico. Então, quando tem uma pessoa que ela é desnutrida, ela é bem magra e essa pessoa ela tem mais chance de sentir frio, né? E também ele faz a sustentação dos órgãos internos, secreção de substâncias como a leptina e o preenchimento de espaços entre os tecidos. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as principais características do tecido adiposo. O tecido adiposo é um tipo especial de tecido conjuntivo que apresenta como característica principal a presença de células especializadas no armazenamento de lipídios. Essas células são conhecidas como adipócitos ou células adipócitas. A gordura armazenada nela normalmente é encontrada em grande quantidade, provocando a movimentação do núcleo celular para uma região mais periférica. Um fato interessante sobre essas células é que são as únicas capazes de armazenar lipídios na forma de triglicerídeos, sem que nenhum dano seja causado a elas. Os adipócitos são células capazes de armazenar lipídios em seu interior, sem que isso cause nenhum dano a elas. A quantidade de gordura dentro de um adipócito é geralmente grande, o que leva a uma movimentação do núcleo celular para uma região mais periférica. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as curiosidades. Os adipócitos são células arredondadas ou ovais que possuem no seu interior grande quantidade de gordura. Na imagem ao lado, conseguimos ver como o tecido adiposo tem células arredondadas ou ovais. Dentro da célula, o que mais tem é gordura. As principais funções do tecido é proteger os animais contra o frio, fornecer gordura para as células queimarem e produzirem energia. E popularmente, o tecido adiposo do homem é conhecido apenas por gordura. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a imagem. Como já dá para perceber, essa é a imagem de como o tecido adiposo é. E nela dá para ver que a maior parte é umas bolinhas meio arredondada, meio oval, branca. Essas bolinhas são as células. E as células, a maior parte do que tem dentro dela é gordura. O que é o tecido cartilaginoso? É um tipo de tecido especializado do tecido conjuntivo originado do mesênquima. Esse tecido é constituído por dois tipos celulares, condrócitos e condroblastos. É um material extracelular denominado matriz. O tecido cartilaginoso tem uma consistência rígida e apresenta funções de sustentação de tecidos moles, articulações, entre outras.
É classificado em 3 tipos de cartilagem: hialina, elástica e fibrosa. Bom, a constituição do tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso possui 2 tipos celulares, os condrócitos e os condroblastos, e uma matriz. A matriz é constituída por colágeno, além de macromoléculas e proteoglicanos, ácido hialurônico e glicoproteínas. A matriz também apresenta uma grande quantidade de moléculas de águas ligadas a glicosaminoglicanos, denominadas a água de solvatação, atuando na absorção de choques. Os condroblastos são células precursoras dos condrócitos e secretoras da matriz cartilaginosa. Os condrócitos são células arredondadas com um núcleo ovoide, apresentam um retículo. Sobre as curiosidades do tecido cartilaginoso, ele tem a função de sustentação e reveste as superfícies articulares, facilitando os movimentos, e é fundamental para o crescimento dos ossos longos. Nas cartilagens não há nervos e nem vasos sanguíneos. A nutrição das células desse tecido é realizada por meio dos vasos sanguíneos do tecido conjuntivo adjacente. A cartilagem é encontrada no nariz, nos anéis da traqueia e dos brônquios, na orelha externa, no pavilhão auditivo, na epiglote e em algumas partes da laringe. Bom, outra curiosidade sobre o tecido cartilaginoso é que ele tem baixo poder de regeneração, como por exemplo os lutadores de jiu-jitsu, que após vários treinamentos e lutas, ficam com a cartilagem da orelha estourada e nunca mais volta ao normal, a não ser que eles façam cirurgia reparadora, comprovando que o tecido cartilaginoso tem baixo poder de regeneração. Eu vou falar agora sobre as principais características do tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso, também chamado de cartilagem, apresenta células distribuídas na matriz cartilaginosa. Essa matriz é rica em glicoproteínas e contém fibras elásticas e colágenas. São essas fibras que garantem a flexibilidade do tecido. A principal célula desse tecido é chamada de condrócito, uma célula ovoide com poucas organelas na fase adulta e rica em lipídios no citoplasma. Os condrócitos ficam localizados em lacunas denominadas de condroblastos, e portanto ficam aprisionados na matriz. A célula que dá origem ao condrócito é chamada de condroblasto, que se destaca por produzir uma grande quantidade de fibras proteicas. Quando sua atividade metabólica se torna reduzida, ela passa a ser chamada de condrócito. O tecido cartilaginoso não possui vasos sanguíneos, portanto não recebe nutrientes por essa via. Os nutrientes são levados até a cartilagem por vasos sanguíneos presentes em um tecido conjuntivo adjacente denominado de pericôndrio. Não podemos nos esquecer de falar também das funções do tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso apresenta funções ligadas principalmente à sustentação, como conferir a sustentação de tecidos moles, revestimento das articulações, facilitando o deslizamento e absorvendo choques, constituição do esqueleto temporário de embriões, formação e crescimento de ossos longos. Agora, rapaziada, nós vamos analisar essa imagem do tecido cartilaginoso, né? Como vocês podem ver, tem umas bolinhas brancas. Essas bolinhas brancas são chamadas de condrócitos. E não está muito visível, mas dentro desses condrócitos tem uns furinhos que não está muito visível, né? Que são chamados de condroblastos. Foi essa a nossa análise. Agora, como foi solicitado no trabalho, eu vou fazer a pergunta. E a pergunta é: qual o lugar do corpo humano que é mais perigoso para a colocação de um piercing? A colocação de um piercing na parte superior da orelha traz maiores riscos do que se feito em sua parte inferior, o lóbulo ou em outras partes do corpo, pela maior possibilidade de surgimento de infecções que não respondem a tratamento com antibióticos. Isso se deve pelo fato de o tecido cartilaginoso não possuir vasos sanguíneos e, portanto, não receber os componentes do sangue, célula de defesa, anticorpos e medicamentos por essa via.